Boa tarde a todos. Vereador Julimar, eu quero iniciar esta reunião no que diz respeito à prestação de contas referente a exercício de 2011, processo TC número 1439/02611, responsável ex-prefeito municipal Paulo Camilo Ghiseline. Eu quero agradecer a presença da presidente da Câmara Municipal, vereadora Fabiana, a presença do Marcos Paro, Popular Kim, muito obrigado pela sua presença, e do Leandro de la Marta, nesta tarde que estamos realizando esta reunião com referência à leitura e apresentação final do relatório dos exercícios de 2011. Eu passo a palavra ao vereador Julimar para a leitura do relatório referente à prestação de conta do ex-prefeito Paulo Camilo Ghiseline, exercício 2011. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos funcionários, a presidente dessa casa presente, ao Quinho, ao nosso amigo Leandro. Depois de grandes esforços, depois de uma luta aí extensa, a gente chega num consenso aqui de finalizar esse relatório dessa comissão. E o parecer já elaborado, já concluído, do qual eu faço agora a leitura desse parecer. Parecer do processo TC de número 1439/026/11, contas municipais do exercício 2011, responsável Paulo Ghiseline, ex-prefeito. O relatório. As contas anuais do exercício de 2011 da Prefeitura Municipal de Viradouro, apresentada pelo ex-prefeito Paulo Ghiseline, foram fiscalizadas em loco pela Unidade Regional de Ribeirão Preto do Tribunal de Contas desse Estado, cujo relatório passou a constituir o processo do TC 1439/026/11, que tramitou pela referida Corte de Contas, resultando num parecer contrário do TCE à aprovação das referidas contas. Os órgãos técnicos internos do Tribunal de Contas, nas folhas 12/52, 66/71, da Assessoria Técnica Jurídica, e 305/324, manifestaram-se pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas. Nas folhas 305/325 dos autos consta o teor da decisão da primeira Câmara, datada de 3 de setembro de 2013, que emitiu parecer prévio desfavorável à aprovação das contas municipais do exercício em questão. Nesse sentido, então, concluiu-se o parecer prévio, datado de 16 de setembro de 2013, nas folhas 326/327 e publicado no Diário Oficial de 20 de nove de 2013, subscritos pelos emitentes conselheiro Renato Martins Costa, presidente, e Cristina de Castro Moraes, relatora. Foi exercido pelo ex-prefeito em sua plenitude o direito ao contraditório, a ampla defesa, inclusive através de pedidos de reexame protocolizado em 21 de outubro de 2013, nas folhas 333-E, pleiteando reforma do parecer prévio. Os órgãos internos, por sua vez, as folhas 344 e 349, mantiveram seu posicionamento contrário ao inconformismo do interessado, tendo o Tribunal Pleno, em sessão datada do dia 7 de maio de 2014, através da sua 12ª sessão ordinária, negando o provimento ao pedido de reexame, cuja decisão foi publicada no Diário Oficial de 11 de junho de 2014. Assim formalizados, aos autos do TC 1439/026/11, deram entrada nessa Câmara Municipal para instrução das contas de 2011
da Prefeitura, de responsabilidade do ex-prefeito Paulo Camilo Ghiseline. Estando a se manifestar sobre mencionado relatório, bem como as decisões deles emanadas, proferidas pelo TCE estadual, tanto no âmbito do julgamento das contas, propriamente ditas, quando no que se refere aos pedidos de reexame apresentado pelo interessado, tendo sido ambos resultado por aquela corte, e remetido ao referido processo a esta Casa de Leis. O ex-prefeito Paulo Camilo Ghiseline foi notificado em 21 de agosto de 2014 a comparecer a todos os atos tramitados do julgamento a ser preferido por essa Câmara de Vereadores, nas folhas 69 e 71, tendo em vista tais circunstâncias fáticas em 27 de agosto, protocolizado sobre o número 521/14, foram juntados aos autos o requerimento de todos os processos, a fim de que, com a pretendida vista dos autos, pudesse elaborar sua defesa preliminar, o que foi-lhe deferido, nas folhas 75, já em 4 de setembro, sobre o número de 541/14, foram protocolizados seu requerimento no sentido de que fosse deferido a dilação do prazo de mais 15 dias para a apresentação de sua defesa prévia, o que lhe fora concedido através do despacho constados na folha 103, dessa forma, sobre o número 566/14, em 18 de setembro, fora protocolizada a referida defesa preliminar, nas folhas 105/213. Foram ouvidas as testemunhas Eliane de Cássia Cardoso Silveira, nas folhas 289/290. Luciano Calor Cardoso, folhas 291/292. Ângelo Guzinato Neto, folhas 293/294. Eliana Regina Botaro Ribeiro, folhas 29/296. O ex-prefeito Paulo Camilo Ghiseline prestou depoimento pessoal às folhas 303/304. Foi apresentado pelo responsável das contas municipais de 2011 um laudo pericial contábil, nas folhas 309/350. O ex-prefeito foi notificado em 27 de junho de 2015 a apresentar suas alegações finais, sendo apresentada no dia 11 de agosto de 2015, sobre o número de 353/2015. No que tange ao procedimento regimental, foram cumpridas formalidades de praxe, com a notificação do ex-prefeito pela presidência da Câmara, quando ao recebimento do processo do Tribunal de Contas, 1439/026/11, bem como de todos os demais atos. É o relatório do necessário. Parecer. Reiterando, temos do parecer exalado as folhas 243/254. Trata-se de um procedimento legislativo administrativo instaurado nessa Casa de Leis em obediência à norma constante do artigo 31 da Constituição da República, cuja o objeto é o julgamento das contas anuais do município de Viradouro, referente ao exercício de 2011, cuja parecer exalado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do Tribunal de Contas 1439/026/11, foi desfavorável à aprovação, conforme o julgamento proferido pela primeira Câmara em sessão de 3 de setembro de 2013, retificado em novo julgamento ocorrido em sede
de reexame em 7 de maio de 2014, conforme documentações em anexo aos autos. O vereador Júnior Gilbrão, do qual faz parte da comissão, né, acabou de chegar. E... Ele tem ciência? Isso. Ok, Júnior? É o parecer do relator. O relator que é o... Está na segunda folha, né? É o começo da terceira, no comecinho da terceira. Eu queria pedir para que nós suspendêssemos a reunião por 5 minutos, em virtude da chegada do vereador Júnior Gilbrão, que faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, para que faça a leitura das primeiras páginas do parecer, para a gente dar sequência na leitura. Está suspensa por 5 minutos. Reabrindo a reunião, com a palavra o relator para dar continuidade ao relatório. Após o vereador Júnior tomar ciência da leitura que foi feita, dou continuidade. Restou decidido pelo Tribunal de Contas, em parecer da lavra da eminente conselheira Cristiane de Castro Moraes, após análise de justificativas, bem como o pedido de reexame apresentados pelo ex-prefeito, a manutenção de parecer desfavorável à aprovação das contas municipais referente ao mencionado exercício. Pelo relatório da auditora fiscal, foram apontadas diversas irregularidades abaixo transcritas, as quais serviram de embasamento para a emissão do retromencionado parecer desfavorável, podendo-se destacar, dentre elas, duas
se apresentam como de maior gravidade, quais sejam os déficits da execução orçamentária equivalente a 6,31%, bem como o déficit financeiro no importe de R$ 3.488.074,54. O próprio laudo pericial apresentado pelo responsável das contas municipais de 2011 comprovou que houve sim um déficit orçamentário, somente afirmando que o déficit orçamentário pelas despesas liquidada, o percentual acima citado seria menor e na ordem de menor 4,81, que o mesmo sendo menor do que o apontado pelo TCE, ainda assim é um déficit significativo. As definições, os custos estimados, os indicadores, as metas fiscais estabelecidas na PPA e na LDO não permite avaliação e o conhecimento da efetividade dos programas, ações de governo. Pelo valor da previsão orçamentária atualizada de recursos para a efetivação das políticas públicas inerentes à criança e ao adolescente. 1.300.000, verifica... Perdão, 1.300, verifica se não foi dado atendimento ao disposto no artigo 227 do CAPT, da Constituição Federal, e o artigo 4 do CAPT e parágrafo único da alíneas B e C e D da Lei Federal número 8.069/90. O déficit da execução orçamentária de 1.891.579,89, correspondente a 6,31% da receita total arrecadada, cuja falha já havia sido objeto de recomendação por esse egrégio Tribunal de Contas. Déficit financeiro de 3.488.074,54, demonstrando aumento de 105,77% em comparação ao verificado no exercício anterior. No tocante a atividades dos cartórios, a municipalidade não adotou providências para a cobrança do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, desatendendo ao capitulado no artigo 11 da LRF, bem como deixou de dar atendimento, recomendação deste egrégio Tribunal de Contas. Diferenças entre contabilidade e bancos ocorrido em diversas contas, não sendo devidamente justificadas e nem apresentados os documentos para comprovação das mesmas. Existências de cheques nominais à Prefeitura Municipal de Viradouros, endossadas e descontadas na boca do caixa, sem comprovação dos pagamentos realizados, infringindo assim o disposto no artigo 65 da Lei Federal de número 4.320/64. Os setores de patrimônio e de contabilidade não conciliaram seus registros de forma a dar atendimento ao regramento contido nos artigos 94 e 96 da Lei Federal de 4.320/64. E na observância da ordem cronológica de pagamento, com afronta ao dispositivo do artigo 5º do CAPT e do parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem como deixou de dar atendimento à recomendação deste egrégio Tribunal de Contas.
compra direta de combustível sem o devido processo licitatório, descumprindo assim o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, bem como o dispositivo no artigo 2 e 3 da Lei Federal 866/93 e alterações. Atendimento parcial ao artigo 48 do caput da Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista a ausência de divulgação na página eletrônica do município dos balanços do exercícios do relatório geral de fiscalização e do exercício e relatório geral fiscal e do relatório CRREO, eu me confundi um pouquinho, relatório resumido de execução orçamentária. Relatório resumido de execução orçamentária. Terceirização indevida de mão de obra na prestação de serviço de coleta de lixo, preparação de merenda escolar e de plantões médicos na área de saúde, não sendo observada a obrigatoriedade de prévio concurso público para ingresso na administração, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 1988. Atendimento parcial das recomendações emanadas desta Egrégia Corte de Contas, haja vista a reincidência das mesmas falhas no exercício em exame, conforme já observado anteriormente, em que pesem as dezenas de apontamentos acima, os quais desencadearam em consideráveis falhas de gestão. Reconhecida a execução pela Corte de Contas, ora se fez necessário pautar nas duas que se apresentaram maior peso no julgamento lá proferido, conforme já mencionado, pelo que passa a expor. Falhas de maior gravidade. Relatório ainda nos termos do parecer exalado na folha 243/254, ficou claramente comprovado que o déficit da execução orçamentária foi ocasionado pela superestimativa de receita, já que a previsão de 34.568.999,90 superou a efetiva arrecadação de 29.971.959,76 no importe de 13,30%, sendo certo, portanto, que foi previsto o ingresso de 18,80% de receitas acima da capacidade arrecadada do exercício anterior. Foi afirmado ainda pela auditora que, em contrapartida, a receita corrente líquida apresentou no período um crescimento de 10,35% em relação ao mencionado no ano de 2010. Ou seja, em ritmo muito mais elevado do que o índice de inflação médio à época, 5,91%. O que indica que a realização de receitas não sofreu com uma possível queda de arrecadação, pelo contrário, houve sim uma má formação da peça orçamentária, embora ilustre defesa do ex-prefeito, além de culpar o departamento contábil, por isso ainda insiste em tentar fazer crer que o déficit orçamentário deu em razão frustração na arrecadação da receita, decorrente do não recebimento de transferências voluntárias.
voluntárias corrente e do capital junto à União e o Estado. Ora, cumpre salientar que tais afirmações foram genéricas e não especificaram quais verbas deixaram de adentrar aos cofres, não tendo então as mesmas sido comprovadas. Além disso, apesar de a previsão inicial ter sido superior ao valor efetivamente arrecadado, foi detectado pela inspeção in loco que a situação foram ainda mais agravada com alterações implementadas no decorrer do exercício das folhas do TC 1439/026/11, como, por exemplo, a abertura de créditos adicionais correspondente a 22,20% da receita do orçamento, aliando ainda a falta de atitude concretas tendentes a contingenciamento das despesas, nas folhas 385 dos autos, o que demonstra, portanto, absoluta ausência de planejamento e zelo com a coisa pública. Tais circunstâncias têm como cordão de potencialmente prejudicar os estudos antes formulados visando a implantação, a manutenção ou até mesmo a ampliação das políticas públicas, que necessariamente devem ser voltadas à melhoria na qualidade de vida dos munícipes. Isto é para aprovação das contas e imprescindível que haja harmonia entre a LDO e a PPA, fatores que então foram simplesmente ignorados pela deficitária gestão no exercício em questão. Em relação a tal particularidade, conforme constou no relatório técnico, de acordo com o relatório de alertas do sistema Aldesp, o município foi alertado nada menos do que 5 vezes no decorrer daquele ano, nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto e outubro, e ainda assim nenhuma efetiva providência foram tomadas no sentido de cessar ou ao menos amenizar a situação de risco apresentada. Pelo contrário, conforme apurados outros erros, ainda foram cometidos, o que só fez agravar ainda mais os riscos que já eram prescindíveis. Ou seja, diante de tal situação fática apresentada, é inegável que houve prejuízo em face do desequilíbrio fiscal e o que caracteriza o dolo do administrador, que, embora reiteradamente alertado, nada fez para sanear o desequilíbrio econômico. Assim, não se presta a alegação defensiva no sentido de que parte do déficit era constituído de dívidas não liquidadas, tendo em vista que uma das contabilizada e inexistindo informações e comprovações acerca de sua anulação. Não há como apartá-la. Formação do possível orçamentário e financeiro da municipalidade, embora a referida tese defensiva tenha sido reiteradamente apresentada, seja no âmbito do processo tramitado pelo TCE, em sua face procedimental e recursal, seja no presente feito insistentemente contrariando os referidos índice, ao afirmar que o mesmo importa em 4,81%, correspondente a 1.441.818,36, para se valer de que tal valor é inferior à receita arrecadada no mês de janeiro do exercício seguinte, executando-se, entretanto, do respeito ao município da anualidade
a que o município é obrigado a estritamente respeitar. Tudo isso reitera-se conforme fora muito bem observado pela assessoria técnica jurídica das folhas 69, demonstrou afronta ao que dispõe o artigo 1, o parágrafo 1 do artigo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, fato que inclusive fora ponderado pela representante. Eu vou dar uma pausazinha aqui e pedir que o presidente, pelo menos uns 2 minutinhos, que começou a juntar muito aqui devido à minha dificuldade de leitura, comece a se encontrar. Se o presidente faça uma pausazinha, eu dou a sequência depois. Com a solicitação e pedido do vereador Julimar, eu suspendo a sessão por 3 minutos, tá bom? 5. Só pediria que o presidente dá sequência para mim na leitura. Tá. Então não vou suspender a sessão, vamos dar prosseguimento, pode ser? Pode. Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu vou repetir para dar prosseguimento na frase. Tudo isso reitera-se conforme fora muito bem observado pela ATJ Assessoria Técnica Jurídica, as folhas 69, demonstrou afronta ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, fato que inclusive fora ponderado pelo representante do parquet de contas como caracterização de dolo do administrador, pois, repita-se, foi alertado nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 1, ao artigo 9º, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, do descontrole das contas públicas sem qualquer alteração ou indicação de mudança de comportamento para saneamento dos equilíbrios financeiros. Folha 74. Assim, tem-se que, se tivesse agido com a devida prudência, deveria ter-se socorrido do contingenciamento de despesas através de limitação da emissão de empenhos e desembolso financeiro, de acordo com critérios que já deveriam ter sido previamente definidos na LDO, conforme preconiza o artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que tange ao déficit financeiro, cumpre salientar que o mesmo importou no saldo financeiro negativo de R$ 3.488.074,54, o que representou 105,77% a mais que o apurado no exercício anterior, o que denota o desequilíbrio entre receitas e despesas no período. Tal circunstância, por sua vez, importou no aumento da dívida de curto prazo, o que correspondeu a 46,43%, ficando, portanto, sem caixa para honrá-la, quando, repita-se, a gestão fiscal responsável e transparente preconiza a diminuição do estoque de dívidas e o equilíbrio entre receitas e despesas. Folha 323 dos autos. Imprescindível reconhecer, então, que a ausência dos equilíbrios orçamentários e financeiros, ocorrido no presente caso, impediram um resultado final de adequado planejamento, que é o princípio basilar das normas que regem as finanças públicas no ordenamento jurídico pátrio, contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse mesmo sentido, também não socorre a defesa a alegação de que a aplicação a maior nos setores da saúde e educação tivessem o condom de revelar o descumprimento de outro indicador considerado crucial para a aprovação das contas, que é o equilíbrio orçamentário, cuja falta por si só já enseja motivo para a rejeição das contas municipais. Isso porque, conforme restou esclarecido na decisão que negou provimento ao pedido de reexame, o alegado aporte de recursos em tais setores específicos possuem vinculação própria na arrecadação da receita e transferência de impostos. Folha 384. Diante de todas essas circunstâncias notórias, resta absolutamente claro que o ex-prefeito infringiu dolosamente o parágrafo 1º do artigo 1º da já mencionada Lei de Responsabilidade Fiscal ao tratar as finanças públicas conforme já mencionado com absoluto descaso. Quanto às defesas apresentadas pelo ex-prefeito, seja no âmbito do processo que julgou as contas, seja em seu pedido de reexame e ainda no âmbito do presente procedimento através da apresentação de sua defesa preliminar, do laudo de folhas 310/350 e de suas alegações finais
de folhas 369/373, é fato que em todos os mesmos argumentos são repisados, os quais, por absoluta ausência de sustentação, foram por 3 vezes lá integralmente refutados e aqui, da mesma forma, deverão sê-lo, em razão do idêntico motivo. Isso porque, embora não negue os déficits, o que não seria mesmo possível, pois os números foram comprovados à exaustão pelos técnicos do TCE e apenas discorde de um dos percentuais, a fim de pretender se esquivar das responsabilidades que lhes são inerentes diante dos fatos, e insistente e simplesmente afirma não ter havido consequências gravosas, prejudiciais ao município, desprezando o grandioso endividamento que causou ao ente, o que indiscutivelmente ocasionou retrocessos ao bem comum viradourense. Da análise dos termos e das alegações finais, afirma a defesa do ex-prefeito que o Tribunal de Contas em momento algum relatou, constatou ou imputou ao ex-prefeito Paulo a prática de qualquer desonestidade, desvio, ilegalidade ou improbidade, quando, a bem da verdade, em diversos trechos das análises feitas pelo referido órgão, constam sim afirmações no sentido de que durante a gestão do exercício em apreço ocorrem contrariedades a diversos dispositivos legais. A folha 20, por exemplo, o TCE afirma expressamente o termo desvio. Já a expressão houve sério desequilíbrio fiscal no período é reiteradamente citada como, por exemplo, as folhas 21 destes autos. E ainda a folha 39, em tom de repreensão, a seguinte frase: quando a gestão responsável e transparente preconiza a diminuição do estoque de dívidas e o equilíbrio entre receitas e despesas, que foi exatamente o que o então ordenador de despesas não se preocupou em fazer. Ainda na sua defesa, tece afirmações totalmente desconexas com a realidade apresentada pelo órgão fiscalizador, ao pretensiosamente dizer que o ex-prefeito tratou com zelo a coisa pública e fez tudo quanto era possível para manter o equilíbrio financeiro e orçamentário, num processo progressivo em que, aos poucos, ano a ano, de 2008 a 2011, melhoraram sobremaneira a situação econômica e financeira das contas municipais. Ora, tais assertivas, repita-se, vão em absoluto desencontro com as constatações feitas pela Corte de Contas, destacadas principalmente as folhas 32/33 daqueles autos. Assim como bem afirmado pela SDG, essas alegações são frágeis e insuficientes para reverter o quadro encontrado pela fiscalização. A ilustre defesa, além de afirmações que em nada guarda semelhança aos estudos realizados diante dos resultados apresentados pela gestão do exercício em apreço, insiste em comparar o déficit orçamentário com aquele ocorrido no exercício de 2008, no importe de 11,46%, quando as contas também foram reprovadas. Pretende fazer crer, portanto, que como o índice agora apontado seja menor, que necessariamente deveria ter sido relevado perante aquela Corte de Contas? Mas o que a douta defesa parece não entender é que a obrigação do ex-prefeito era necessariamente a de reverter referida situação adivinha daquele exercício mais longínquo. Mas não, ainda que tendo logrado 3 déficits orçamentários em 4 anos, pretende ser eximido de tal responsabilidade, agindo como se sua conduta não fosse gravemente lesiva aos cofres municipais. Cumpre reiterar, portanto, que as defesas do ex-prefeito, tanto na fase de instrução dos autos perante o tribunal, como na fase recursal do pedido de reexame, foram rechaçadas pelos órgãos técnicos preopinantes, a assessoria técnica jurídica, folhas 66/71, pelo senhor assessor procurador-chefe, folhas 72, pelo Ministério Público de Contas, folhas 73/81, pela CDG, folhas, e pela conselheira relatora, folha 306/324, sessão de 3 de setembro de 2013, cujo voto foi acolhido, transformando-se no parecer prévio do TCE, folhas 326/327, reiterado com a decisão das folhas 375 e 386, em 7 de maio de 2014. A documentação integral que constitui o presente procedimento, sejam os balanços, quadros
e levantamentos que instruem os autos do TC número 1439-026/11 foram devidamente conferidas por este relator. E a análise dos documentos com atenção permitem dimensionar a gravidade da conduta do ex-prefeito. Os dados contábeis já explanados acima explicam-na por si só e facilita a compreensão dos nobres colegas. Ademais, o ex-prefeito, em sua defesa nestes autos, apenas repete as alegações que apresentou perante o Tribunal de Contas, que manteve o parecer pela desaprovação das contas, razão pela qual remanesce caracterizada a infração às normas legais já citadas. Assim, tem-se que os argumentos lançados na defesa não afastam a ilegalidade cometida pelo ex-prefeito. Conclusão. A comissão coube apreciar os autos instituídos pelo Tribunal de Contas desde o relatório inicial até o parecer prévio final, compreendendo as manifestações da defesa do ex-prefeito e dos órgãos técnicos opinantes. O ex-prefeito exerceu seu direito de defesa apresentando suas alegações, apresentando laudo pericial, prestando depoimento pessoal e sendo ouvida testemunhas arroladas pela defesa. Não obstante as alegações, documentos, laudos e testemunhas ouvidas, não foram capazes de promover qualquer alteração nos desfavoráveis números levantados pela Corte de Contas. A oitiva de testemunhas de nada serviram para impugnar os desfavoráveis números levantados pelos técnicos do TCE, posto que as irregularidades que culminaram com a emissão de parecer desfavorável não envolvem fatos, mas dados contábeis. A apurada análise dos pareceres do Tribunal de Contas e os ataques da defesa àquela demonstram inexistir qualquer motivo para não se acatar o parecer do Tribunal de Contas de São Paulo. O próprio ex-prefeito, em sua defesa, embora conteste os apontados dados contábeis, o faz tão somente com base em frágeis alegações, o que faz crer que não fixa suas teses de defesa sobre números que efetivamente poderiam ter o condão de infirmar aqueles outrora levantados, os quais, por sinal, já foram objeto de refutação por 2 vezes pelo Tribunal de Contas. Assim sendo, temos que as alegações da defesa são frágeis e insuficientes para reverter o parecer desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. A defesa do ex-prefeito invocou ainda julgados anteriores do TCE, onde contas receberam pareceres favoráveis, mesmo com um déficit financeiro maior do que o apurado, nas contas ora em questão, como decisão proferida nos autos do TC 2065-02607, contas 2007, da Municipalidade de Gabriel Monteiro, e TC 2527-02607, da Municipalidade de Salesópolis. Invocou ainda o julgamento do TC 2014-02608, nas contas do exercício de 2008 de Viradouro, onde foi afastado falha relativa a déficit na execução orçamentária de 11%. Bem como invocou o julgamento das contas de Badibacite, no TC 888-02611, em que o déficit do período não impactou o exercício seguinte. Afirmou ainda que o déficit apurado foi decorrente de investimentos no ensino e na saúde. Porém, conforme reiteradamente afirmado pelos técnicos do TCE, tais alegações justificativas e documentos juntados nos autos não afastam as falhas apontadas. Conforme exaustivamente exposto pelos técnicos do TCE, a administração deveria reverter a situação, adivinha do citado exercício de 2008, no entanto, logrou 3 déficits orçamentários em 4 anos, culminando com o déficit orçamentário ora em questão, como ainda encerrando o exercício de 2012, também em déficits TC 2028-02612, cujo parecer também desfavorava a aprovação das contas, caindo assim por terra a alegação de que o déficit apurado não impactou o exercício seguinte. Ademais, a aplicação maior nos setores da saúde e educação não implica no descumprimento do equilíbrio orçamentário. Outro sim, nenhuma razão existe para que seja alterado o parecer do TCE em razão de outros julgados do TCE invocados pela defesa do ex-prefeito, uma vez que, conforme já bem salientado pelo TCE, cada conta possui suas especificidades e nuances que, aliados ao universo processual e à discricionariedade do julgador, são decididas de determinada forma, conforme os elementos de convicção, sendo certo que nas contas em questão, além dos diversos alertas emitidos pelo TCE,
que não foram atendidos, o relatório de fiscalização financeira do Tribunal de Contas apontou, em sua conclusão, nada menos que 25 falhas que efetivamente motivaram os vícios das contas de 2011, as quais apontamos novamente abaixo. Primeiro, planejamento das políticas públicas. As definições, os custos estimados, os indicadores e as metas físicas estabelecidas no PPA e na LDO não permitiram avaliação e o conhecimento da efetividade dos programas e ações de governo. O percentual autorizado para abertura de créditos suplementares até o limite de 30% do total da despesa fixada, artigo 4º, inciso 1º da Lei nº 2903/2010, LOA para 2011, foi muito superior ao valor da inflação estimada para o exercício de 2011, 4,5%, fonte Banco Central do Brasil, desatendendo recomendação desse egrégio Tribunal de Contas. Pelo valor da previsão orçamentária atualizada de recursos para efetivação das políticas públicas inerentes à criança ou adolescente, R$ 1.300, verifica-se que não foi dado atendimento ao disposto no artigo 227, caput da Constituição Federal, e artigo 4º do caput e parágrafo único, alíneas B, C e D, da Lei Federal número 8.069/90. O município não editou o Plano Municipal de Saneamento Básico, artigos 11, 17 e 19 da Lei Federal número 11.445/07. Não há providências para acessibilidade em prédios públicos, artigo 11 da Lei Federal número 10.098/00. Análise 2, análise dos resultados. Déficit da execução orçamentária de R$ 1.891.579,89, correspondente a 6,31% da receita total arrecadada, cuja falha já havia sido objeto de recomendação por este egrégio Tribunal de Contas. 3. Resultados. Você quer continuar? Terceiro. Então pode continuar, vereador. Terceiro. Obrigado, presidente. Resultado financeiro, econômico e saldo patrimonial. Déficit financeiro de R$ 3.488.074,54, demonstrando aumento de 105,77% em comparação ao verificado no exercício anterior. Quarto, dívida de curto prazo. A Prefeitura não possuiu liquidez frente aos seus compromissos de curto prazo, demonstrando assim gerenciamento insatisfatório das dívidas dessa natureza. Quinto, fiscalização de receita. No tocante a atividades dos cartórios, a municipalidade não adotou providências para a cobrança do imposto sobre o serviço de qualquer natureza, INSS-QN, desatendendo ao capitulado no artigo 11 da LRF, bem como deixou de dar atendimento e recomendações desse egrégio Tribunal de Contas. 6. Despesas de pessoal. Deixou de contabilizar como outras despesas de pessoal o montante de R$ 1.405.470,86. Do primeiro do artigo da Lei Complementar de número 101/00, sendo contabilizados tais despesa como outros serviços de terceiro, pessoas jurídicas. Com pessoal ativo e inativo, o Poder Executivo despendeu 52,70% da receita correspondente líquida, superando o limite prudencial de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 51,30% da RSL. Despesas com os pagamentos de multas e juros pelo pagamento em atraso de guias do INSS. Pagamentos de multas e juros por atraso no recolhimento de encargos sociais INSS, atingindo um valor total de R$ 17.759,09. Despesa contratação orientadores de públicos, ausência de controle e de comprovação do total horas pagas pelas prestação de serviço,
orientadas públicas demonstradas nas folhas na liquidação das despesas, em desacordo com o disposto no artigo 63 da Lei Federal número 4.320/64. Tesouraria. Diferença entre contabilidade em bancos ocorridos em diversas contas, não sendo devidamente justificada e nem apresentados os documentos para comprovação das mesmas. Existência de cheques nominais à Prefeitura Municipal de Viradouros endossadas e descontadas na boca do caixa, sem comprovação dos pagamentos realizados, infringindo assim o disposto do artigo 65 da Lei Federal 4.320/64. Não foi dado atendimento ao disposto do artigo 164 do parágrafo 3º da Constituição Federal, tendo em vista no que exercício em exame da Prefeitura Municipal de Viradouro, movimentou recurso em instituições financeiras privada, Banco Santander. Setor de bens de patrimônio. Os setores de patrimônio e de contabilidade não conciliaram seus registros de forma a dar atendimento ao regramento contidos nos artigos 94 e 96 da Lei Federal 4.320/64, ordem cronológica de pagamento. Inobservâncias da ordem cronológica de pagamento, com afronta ao disposto do artigo 5º do caput do parágrafo 3º da Lei número 8.666/93, em suas alterações, bem como deixou de dar atendimento e recomendações desse egrégio Tribunal de Contas. Falhas de instruções. Licitação não processada para aquisição de combustível. Compra direta de combustível sem o devido processo licitatório, descumprindo assim o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, bem como disposto nos artigos 2 e 3 da Lei Federal 8.666/93 e alterações. Inexigibilidade de licitações de número 15/2011 e 17/2011. Infringência a dispositivos da Lei de número 8.666/93 e suas alterações. Análise dos cumprimentos das exigências legais. Atendimento parcial ao artigo 48 do caput da LRF, haja visto a ausência de divulgação na página eletrônica do município, dos balanços, dos exercícios, RGF e o RRO. Fidedignidade dos dados informados ao sistema Aldesp. Informou como despesa, com dispensa de licitação ao sistema Aldesp, a contratação de objeto de convite de preço, número 008/2011, conforme comentários no item C1, formalização das licitações, dispensas às inexigibilidade deste relatório. Terceirização de mão de obra. Terceirização indevida de mão de obra na prestação de serviço de coleta de lixo, preparação de merenda escolar e de plantões médicos na área de saúde, não sendo observada a obrigatoriedade no prévio concurso público, para ingresso na administração, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 1978. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do tribunal. Entrega intempestiva de alguns documentos via sistema Aldesp, em desacordo com o disposto no artigo 2 e 5º das instruções de número 02/2008. Atendimento parcial das recomendações emanadas
desta egressa Corte de Contas, haja vista a reincidência das mesmas falhas no exercício em exame. Portanto, conforme já ampla, fartamente demonstrado, a afronta do quanto apurado pela fiscalização, com os argumentos de defesa do ex-prefeito, e numa análise profunda de ambas, reconhecer que estas últimas não merecem acolhimento, até os diversos motivos exaustivamente explanados. Isso porque verifica-se que dezenas foram as falhas que culminaram com a emissão de parecer desfavorável, sendo que, dentre delas, alguns foram objeto até mesmo de entretantamento pelo tribunal pleno e destacados das demais por contas dos limites de postulações traçadas no período de reexames. Não obstante, a despeito de tais falhas terem respaldados a emissão de parecer desfavorável pelo Tribunal de Contas, este relator fundamenta em parecer nas graves inflações a exaustão retromencionadas, considerando, portanto, que os balanços da prestação de contas de 2011, de responsabilidade do ex-prefeito, único ordenador de despesa à época, prevalecendo como documento válidos e eficazes e considerando-se que as manifestações técnicas do tribunal concluem pela infringência de diversas normas legais retrocitadas. O parecer é pela procedência daquele expedido previamente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quanto às irregularidades apontadas e, consequentemente, pela desaprovação das contas da Prefeitura de 2011, apresentada pelo ex-prefeito Paulo Camilo Guizelin, nos termos do artigo 293 do Regimento Interno. Ora, apresentamos o projeto de decreto legislativo dispondo sobre o acolhimento do parecer prévio do Tribunal de Contas e pela desaprovação das contas de 2011, a Prefeitura Municipal de Viradouro, a ser subscrito pela mesa da Câmara. E o nosso parecer e voto, que ficam submetidos a decisões dos demais membros da egressa Comissão de Finanças e Orçamento. Câmara Municipal de Viradouro, 8 de setembro de 2015. Julimar Pelizari, o relator do processo. Antes de dar as conclusões finais, eu quero comunicar a saída do vereador, presidente da comissão, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Ele teve que se retirar e ir até o pronto-socorro e posterior ao hospital. Ele teve um problema na sua propriedade com um funcionário e recebeu um telefonema tendo que sair com uma certa urgência. Eu quero, antes de emitir essa presidência, emitir o seu voto, mais uma vez eu quero aqui registrar, na conclusão feita pela relatoria, e como está explanado aqui, o ex-prefeito exerceu seu direito de defesa, apresentando suas alegações, apresentando laudo pericial, prestando depoimento pessoal e sendo ouvida testemunhas arroladas pela defesa. Não obstante, as alegações, documentos e laudos e testemunhas ouvidas não foram capazes de promover qualquer alteração nos desfavoráveis números levantados pela Corte de Contas. Então, eu quero afirmar aqui mais uma vez que tudo que foi solicitado com referência a esse processo, desde o início, depois de um longo tempo que nós vemos debatendo, reunindo a comissão e chegando na finalização com o parecer da relatoria, eu quero dizer que em nenhum momento foi negado
pela presidência dessa casa e pela presidência da comissão, o direito de defesa do ex-prefeito Paulo Camilo Ghiseline. Tanto que, além das suas oitivas feitas pelos seus indicados, também tem um laudo pericial feito por um contador. Então, eu quero registrar aqui mais uma vez, que em todo momento nós demos o direito de defesa. E eu, com a ausência do voto em razão de ter se saído da sessão, eu quero acompanhar o voto do relator pela desaprovação das contas do exercício 2011, TC número 1439/02611, exercício 2011, do ex-prefeito Paulo Camilo Ghiseline. Quer fazer mais alguma consideração, vereador Julimar? Bom, então eu quero finalizar com 2 votos da Comissão de Finanças e Orçamento, votos do relator, que pela não aprovação, voto da presidência. Eu quero finalizar aqui e agradecer a presidência dessa casa, vereadora Fabiana, que não mediu esforço para que esta comissão estivesse munida de todos os documentos. Quero registrar aqui e agradecer profundamente os funcionários desta casa. Em especial, eu quero agradecer a assessoria jurídica, o doutor Flávio, pelo desempenho, pelo trabalho, pela capacidade de ter medido esforços para que nós apresentássemos esse relatório. Finalizando, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos os internautas que eu esqueci de mencionar aqui no início desta reunião e dizer que nós estamos finalizando para que esta casa vote as prestações de conta exercício 2011 do ex-prefeito Paulo Camilo Ghiseline. Boa tarde a todos e muito obrigado.